Eu acho que é bastante importante que esteja acontecendo, porque nós saímos de uma certa pasmaceira que a gente estava na política brasileira. Então, eu acho que esse processo é positivo, a gente tem que entendê-lo como positivo, em primeiro lugar. Né? É claro que, para nós, foi, pode até vir a ser ainda, um pouco perturbador, tá certo? Assim, para nós do PT, mas nós temos que entender como positivo, né? Porque eu acho que né, faz bastante tempo que a gente não vê a sociedade brasileira se mobilizando em torno de mudança. Aliás, o tema desse aqui, né, o Néder depois aqui, reflexão e mudança. Eu acho que o que está colocado aí é a mudança. Aqui em São Paulo, eu entendo que o Haddad ganhou a eleição porque se comprometeu com a mudança. Foi a mudança que foi a vitoriosa aqui em São Paulo, contra o Kassab, o Serra, os 8 anos do PSDB em São Paulo, uma visão conservadora que já apresentava, né, no seu cerne, muito disso que está acontecendo agora. Né? Todo o movimento dos últimos 8 anos foram movimentos meio foquistas que aconteceram em diferentes áreas, sem tanta mobilização como essa que nós tivemos agora, mas nós tivemos várias mobilizações contra políticas implementadas pelo Kassab. Tivemos isso muito na área urbana, por exemplo. Tivemos o próprio movimento Passe Livre fez uma manifestação muito forte, 3 meses, né, de mobilização contra o aumento há 2 anos atrás. Né, inclusive avaliei isso, né, em reunião da bancada, que nós subestimamos o movimento e a pauta dele, porque tinha um histórico recente. Foram 3 meses, desgastou muito o Kassab. Em vários temas urbanos, nós tivemos resistências à política do Kassab. Na Nova Luz, né, na questão da estação de metrô lá de Gianópolis, que é do governo do Estado. Tivemos manifestações contra a ampliação da marginal do Tietê, no Rodoanel, na Água Espraiada. Nós tivemos várias mobilizações, não tiveram esse mesmo impacto. Na questão da saúde também, tá certo? Tivemos, então, e movimentos que se organizaram horizontalmente, que não eram movimentos liderados pelo PT, também a maior parte deles, embora, em muitos deles, o PT estava com uma presença significativa e forte. Mas era um movimento de esquerda, a esquerda do quadro anterior. Tá certo? Então, eu acredito que nós tínhamos já alguns sintomas de que esse processo poderia levar a isso. Em relação à Copa, por exemplo, nós temos o Comitê Popular da Copa, né, que vem se organizando há 2 anos. Não é por acaso que agora o tema da Copa entrou na pauta. Ele já vem. Então, eu participei de vários debates sobre os impactos sociais, principalmente os impactos sociais e urbanos da Copa em várias cidades brasileiras. Aqui em São Paulo a gente sente menos, mas no Rio, em Recife, em Belo Horizonte, em outras cidades, esse movimento tinha forte. Principalmente no Rio, é um momento muito forte, porque ali não é só Copa, é Copa e Olimpíada, e é todo o processo de especulação que esse processo gerou, né, na cidade. Aqui em São Paulo nós tivemos vários bairros que se organizaram em movimentos que foram falados contra a verticalização, né, na verdade eram movimentos contra um modelo de cidade. Né? Embora tenha tomado muita forma de serem contra a verticalização, era um movimento contra um modelo de cidade que estava colocado. Nós temos cicloativismo, certo? Que também teve uma presença muito importante nos últimos anos. Então, eu quero só colocar que existe um quadro importante. Então, essa é a primeira coisa, um quadro de mobilização que vinha ainda embrionário, né, mas que, né, eu acredito que ele tomou uma forma mais ampla no momento específico que acabou sendo esse. Né, poderia ter sido em outro, mas foi nesse. Bom, a segunda coisa que eu quero falar, né, tem se falado muito da questão da juventude. Né, eu trabalho bastante com a juventude, tenho, né, discutido muito com movimentos de jovens, fui presidente da Comissão da Juventude na Câmara em 2001 a 2004, né, atualmente sou presidente da Subcomissão da Juventude na Câmara, né? E eu quero dizer assim, claro que quem está mobilizado é a juventude, mas eu não acho que esse movimento ele seja um movimento exclusivamente de juventude. Né? Em 77, estou vendo aqui a BA, em 77, nós éramos tudo molequinho, tá certo? E fomos na luta contra a ditadura.
fazendo as primeiras manifestações que foram de rua, eram estudantes, saímos lá, era mais ou menos que nem essas aqui, a gente corria da polícia, a polícia jogava bomba, a gente dispersava, reagrupava ali. Agora, a luta contra a ditadura não era a luta da juventude, era uma luta da sociedade brasileira. Naquele momento, a juventude estava na rua, mas e outros lugares também foram acontecendo, né, depois, né, isso virou um grande movimento. Mas teve um momento que essas manifestações de rua eram da juventude e eram de classe média, né, de universitários. Então, né, eu quero dizer isso para dizer o seguinte: eu acho que nós não podemos achar que este momento é um momento que mobiliza apenas, pode mobilizar para ir para a rua em maior intensidade, mas é um movimento que nós temos que entender que ele pode ser mais amplo do que isso. Agora, temos que considerar que a juventude hoje, né, tem a faixa etária entre 15 e 29 anos, representa hoje uma porcentagem muito significativa da nossa sociedade. O tal boom demográfico, o bônus demográfico, né, que nós passamos, que nós temos menos crianças e ainda não temos tanto idosos, vamos ter, né, mas ainda temos poucos, faz com que a população, na idade da maturidade, vamos dizer assim, seja muito grande, mas ela é maior ainda, no caso do Brasil, na juventude. São 26% da população entre 15 e 29 anos. Então, tem uma presença importante, uma disponibilidade também maior para poder se manifestar e se... né? Então, é claro, e eu acho que a BA e outros já falaram com certeza, nós temos aí um momento novo, um instrumento novo de mobilização. Não sei se é tão novo, porque todas as mobilizações desde o começo da década já vinham sendo feitas, mas quanto mais ela se amplia, as redes sociais, né, a comunicação digital, ela se amplia mais e ele é um novo instrumento. Mas ela é um instrumento. Se não tiver uma causa, não é um instrumento que vai fazer com que se mobilize. Tá certo? Quer dizer, é uma razão que faz as pessoas irem, porque senão elas vão para outra coisa. E vamos falar aqui também o seguinte: nós tivemos mobilização grande da Marcha da Maconha, né? Nós temos que ter vários processos de mobilização. A própria parada gay, que hoje virou uma festa da cidade, um carnaval, etc., mais ou menos isso, né? Para alguns, para outros não, né? Para outros continua sendo uma causa, tá certo? Para muitos ainda é uma causa, mas virou uma festa. Mas lá no começo da década, no final dos anos 90, a parada gay era uma luta específica em torno de uma pauta, né, de uma parcela significativa da sociedade que se organizou para ir para a rua aí. Então, nós temos aí, né, um instrumento que ajuda a fazer a mobilização e faz mobilização muito rápida, né, que é outro dado também importante, a rapidez do que antes podia levar horas, semanas para se organizar. Se organiza agora de um dia. Eu fiz um debate na cada cidade no sábado à noite, foi convocada com 24 horas, menos de 24 horas pela internet, e superlotou, ficou gente de fora. Então, né, eu acho que nós temos uns instrumentos aí novos. E já 5 minutos só? Bom, não falei nada ainda. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, né, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu acho que existe um sentimento de mudança na sociedade forte, tá certo? Eu acho que as pautas que o governo Lula trouxe, que o PT trouxe, foram pautas importantes. Uma parte delas foram postas em prática, outra parte não foi colocada em prática, né? O Árabe acabou de falar aqui, né, da mudança do sistema político, não foi feito em prática. A mudança a regulação dos meios de comunicação não foi colocada em prática. Uma pauta urbana não foi colocada em prática. Vamos deixar claro que, desde 2005, o Ministério da Cidade, que era uma promessa importante, né, do governo Lula, foi entregue para o PP, certo? Nós não temos, não é por acaso que está estourando todos esses vários problemas urbanos do país, porque nós não demos resposta ao problema urbano. O PAC-1 não teve mobilidade, tá certo? A mobilidade só entrou nos recursos do governo federal, basicamente, como a mobilidade da Copa, tá certo? Nós temos várias pautas, certo, que eram importantes, que estavam no nosso ideário e que não foram concretizadas. Então, né, quer dizer, a gente que eu digo o PT, tem uma dívida, e o governo não estava respondendo a isso. Quer dizer, ele entrou numa lógica com algumas questões que são questões que não estavam mais sensibilizando, não sensibilizam mais
muita gente, nem a militância do PT, vamos falar um português claro. Né? Claro que todo mundo um pouco acomodado. Né? Hoje de manhã se usou um pouco na zona de conforto, certo? Que esse processo tirou. Mas tem certas pautas que entraram no governo que elas dialogam, talvez, com a questão econômica, com a questão de um modelo de desenvolvimento, certo? Um certo modelo de desenvolvimento, que não necessariamente é o modelo que a gente consideraria o que deveria presidir. A pauta ambiental da sustentabilidade foi para terceiro plano no governo federal. Nós tivemos no governo Dilma, nos primeiros 2 anos, no Ministério da Cultura, abandono da cultura digital, tá certo? Como pauta no período da Ana de Holanda. Então, eu só estou dando alguns exemplos, não quero aqui ficar levantando problema, tá certo? Mas é que eu estou dizendo o seguinte: se a gente não entender isso, a gente não consegue fazer uma avaliação concreta para propor as correções de rumo. Porque se a gente ficar simplesmente insistindo em alguns discursos, nós vamos para o buraco. O Paulo tem razão. A Dilma perdeu tantos pontos, foi para regular. Mas agora estamos na zona do sinal amarelo. Nós temos que apontar para as questões que sensibilizam a sociedade para poder sair dessa zona do amarelo, certo? Para ir para o verde, voltar para o verde, senão nós vamos cair para o vermelho, tá certo? Então, eu acho que é importante dizer. E em relação ao PT, pior. Né? Pior, gente. Vamos falar um português claro. Né? A maneira como o PT se organiza, tá certo? O PED mesmo, né? O voto, como é que fala? Né? As garrafas, não, já é um nome assim, horrível, né? O PED se decide pelas garrafas. Né? A discussão não é política mais, não é de quais são as linhas correntes. Né? Então, né, eu acho que o Árabe tem toda a razão, o Paulinho também. A mensagem ao partido ela veio na perspectiva de renovar. E acho que nós temos que atualizar a nossa agenda para o partido, a mensagem ao partido, atualizar a agenda para poder, efetivamente, né, nesse debate que está se abrindo aqui, com o Paulo Teixeira aí nos liderando, poder apresentar propostas para o partido de mudanças importantes. E eu vou terminar falando aqui sobre a questão da reforma política. Nós temos que discutir bem o que nós estamos entendendo como reforma política. Alguém tem dúvida que, se colocar no plebiscito financiamento público, financiamento privado, alguém tem alguma dúvida que vai ganhar, quem vai ganhar esse plebiscito? Não vai ganhar financiamento público de campanha, vai ganhar o financiamento privado. Tá certo? Se a gente colocar voto em lista, eu estou falando as pautas do PT, se colocar voto em lista, ou seja, que significa reforçar os partidos, quando a sociedade hoje questiona os partidos, né, vai perder. Tá certo? Quer dizer, nós temos que ver bem em que sentido, qual o entendimento, porque às vezes falar reforma política é uma coisa ampla. Para a reforma política, esta reforma política, a reforma do sistema eleitoral, é uma reforma que para poucos iniciados, ela sensibiliza. Para grande parte da sociedade, quando se fala reforma política, se fala a reforma das instituições políticas. Por exemplo, vou dar uma questão, a questão partidária, a reforma partidária. Nós tivemos, basicamente, 2 grandes momentos de mudança partidária, de criação de partidos, que foi depois da ditadura Vargas, tá certo? Que foi até a ditadura militar, quando os partidos foram extintos, e depois da ditadura militar, que se criaram os partidos pós-ditadura, tá certo? E aí, depois disso, foi se enchendo de partidos, aumentando o número de partidos, sendo que a maior parte dos partidos que se criaram são partidos de aluguel, são partidos de negócios, os novos partidos. A maior parte que apoiam todos os governos. Nós temos um quadro político partidário no país, onde tem um monte de partidos que apoiam qualquer governo, certo? Que não tem nenhuma coerência ideológica, não tem programa, o programa não se realiza, tirando talvez o PT, né, um ou outro partido de esquerda, menor, pequenos, né, e talvez o PSDB, que consegue ainda ter uma agenda, o restante joga de acordo com a música, mas influencia os governos e coloca suas pautas para dentro do governo. Então, só estou colocando... Eu só estou colocando aqui, acabou meu tempo, só estou colocando aqui que, se a gente não souber entender quais são os problemas e quais são as questões que sensibilizam a sociedade, nós poderemos ficar falando sozinho no plebiscito e nesse processo, e ver a direita crescer. Eu não acho que esse movimento é de direita. Não foi de direita, não começou pela direita, começou pela esquerda.
certo? É bem claro, começou pela esquerda, mas ele pode ser tomado de assalto pela direita, sobretudo se a gente não tiver claro, não tiver conseguindo ouvir, entender direito o que as ruas estão dizendo, tá certo? Tentar achar que as ruas estão dizendo uma coisa quando elas estão dizendo outra, certo? Então, eu acho que essa sensibilidade é um momento muito sensível. Eu acho que a palavra é um pouco essa. É um momento que nós vamos interpretar bem o que está acontecendo, tá, para poder saber qual é as melhores ações. E a questão do plebiscito, que eu acho que é interessante como mecanismo de democracia direta, mas depende de como se formular. Eu perdi todos os plebiscitos que eu participei, certo? Foram só 2, certo? Mas eu perdi os 2, certo? O desarmamento e do regime político. Tá? E se fizer um plebiscito de pena de morte, de maioridade penal, só para pegar alguns exemplos, tá certo? Todos eles nós vamos perder. Tá? Vamos ter claro isso. Então, nós temos que ter muito cuidado para, de repente, não lançar um plebiscito e questões para o plebiscito que vão se voltar exatamente contra aquilo que a gente espera. Obrigado, Néder.